Mau comportamento não significa criança mal educada. Já criança mal educada significa pais desinformados. O mau comportamento, ele é uma má administração do cérebro da criança e do seu. Como assim? Vou te explicar. Quando a gente não tem conhecimento do que realmente significa um mau comportamento, é natural que a gente atire pelo lado mais fraco, colocando a culpa na criança. Só que quando você faz isso, você intensifica ainda mais o mau comportamento dela. E antes que você atire em mim, permita que eu, enfim, traga essa clareza para você do que realmente significa o mau comportamento, neurologicamente falando. Por que o mau comportamento ele é uma má administração do cérebro? Todas as nossas experiências vividas, elas são processadas e administradas pelo nosso cérebro. Até aí, ok? Não tem nenhuma informação nova. O que acontece é que quando a criança recebe, quando o cérebro dela capta alguma informação, algo que chega para ela e que isso possa causar alguma emoção muito forte nela, seja raiva, tristeza, medo, frustração, o cérebro dela, uma área muito primitiva do cérebro, a amígdala, ela reage a isso e ela entra no modo de sobrevivência. Quando ela ativa esse modo de sobrevivência, o que acontece? O nível de cortisol, ele começa a subir muito no cérebro da criança. Quando o nível de cortisol, ele começa a subir, é como se o nosso cérebro, ele entrasse num modo de luta mesmo, né? De sobrevivência, para conseguir processar e liberar aquele nível de cortisol que está muito alto, né? O hormônio do estresse. E cada pessoa tem o seu jeito e o seu modo de reagir a isso, de liberar esse hormônio. Por exemplo, gritando, essa você conhece, né? Batendo, jogando os brinquedos, correndo de um lado para o outro, ficando eufórico demais, jogando as coisas, trazendo de fato essa energia para fora, esse hormônio para fora. Agora eu quero que você imagine comigo o cérebro do seu filho sendo um carro, ok? E esse carro ele vive em constante movimento, porque nós estamos vivos. E aí, um dos pneus desse carro fura. Esse pneu que furou é uma informação que o cérebro captou, é uma informação que esse carro recebeu. Então, isso pode ser uma informação como, por exemplo, uma negativa sua, uma ordem que você esteja dando, alguma disciplina que você está tentando aplicar, só que de uma forma um pouco mais rude. Pode também ser uma necessidade que a criança esteja percebendo de forma física. Então, vamos lá. Sono, fome, cansaço, está entediada, dor. Pode ser também uma necessidade recebida e captada emocional, como, por exemplo, falta de atenção, falta de carinho. Então, esse pneu é essa informação que foi captada pelo carro, pelo cérebro. E esse é um problema que o carro precisa resolver. Só que esse carro, ele é muito novinho. Ele acabou de sair do chão de fábrica, sabe? Ele tem o quê? 4 anos? 5? 10? 10 anos ele tem. Vamos lá. E como ele acabou de sair do chão de fábrica, né? Ele acabou de chegar nesse mundo e explorar o mundo que ele vive, lhe falta um pouco de repertório, lhe falta um pouco de ferramentas e de habilidades para lidar com aquele problema, para lidar com aquela situação. Isso é um nível de cortisol subindo. Isso é o que? Essa confusão interna que acontece no cérebro da criança, né? Essa confusão interna que está acontecendo nesse carro, porque ele tem um problema para resolver, mas ele falta ali repertório, falta ferramentas, falta habilidades para saber lidar com aquele pneu que está furado. Então, esse não saber gera nele o quê? Uma emoção, que pode ser medo, pode ser ansiedade, pode ser tristeza, pode ser frustração. E o resultado disso é um nível de cortisol desse carro subindo, que a gente pode dizer assim que é como quando o carro começa a esquentar muito, aí você vê aquelas fumacinhas saindo, porque ele tá ali, ó, fervendo para tentar resolver aquele problema, mas ele não sabe o que fazer com aquilo. Qual é a solução?
A solução é trocar os pneus, claro. Se você fosse esse carro, se esse carro fosse o seu cérebro, essa resolução de problema, que é o quê? Eu sei que eu preciso parar o carro, eu preciso sinalizar a minha volta, eu preciso pegar as ferramentas necessárias e eu preciso trocar o pneu desse carro. Todo esse processo nós conhecemos como processos cognitivos, né? Também podemos chamar de processos que são processados pelas nossas funções executivas no nosso cérebro. E isso tudo você, adulto, é capaz de fazer porque você já tem um repertório de vida muito grande. E o seu cérebro, ele já tá assim, sabe, maduro, ele já é um carro que já percorreu vários quilômetros aí, tem um chão de estrada muito grande. E esse chão de estrada fez com que as suas funções executivas, com que as suas cognições fossem capazes, fortes o suficientes, de resolver problemas e conflitos quando surgem, né? Por quê? Porque o seu cérebro e esse carro, ele amadureceu conforme os anos foram passando, conforme o chão de estrada foi percorrendo. Foi a experiências vividas que foi te dando a habilidade de saber lidar quando o pneu fura. Já no cérebro do seu filho, que é um carro que acabou de sair do chão de fábrica, né? Acabou de chegar no mundo, qual é a solução que esse carro encontra para resolver aquele problema? Ele resolve trocar os pneus do carro enquanto o carro continua ainda em movimento. Olha só, trocar o pneu de um carro enquanto ele ainda está em movimento. E quando ainda lhe falta ferramentas para trocar aquele pneu. Ele não tem todas as ferramentas necessárias para sinalizar. Ele não tem todas as ferramentas necessárias para trocar, para tirar a roda e trocar o pneu. Mas ele ainda assim decide fazer isso. Qual a chance disso dar certo? Qual a chance de eu conseguir trocar os pneus desse carro, ele ainda em movimento, sem ter habilidades e sem ter as ferramentas necessárias para isso? Pois é, esse é o resultado do mau comportamento. É aí que entra a nossa compreensão do desenvolvimento da criança, a compreensão das fases em que ela está, da capacidade dela de lidar ou não com um problema. Quais são as ferramentas que estão disponíveis ali para ela? E eu sou esse suporte, eu sou o quê? Eu sou aquele guincho que vai chegar, eu sou aquela pessoa que vai chegar aqui e vai trazer para a criança a orientação necessária de como ela deve lidar quando novamente, da próxima vez, o pneu furar. O que ela vai fazer, quais são os passos que ela tem que seguir. E eu alinho essa minha expectativa entendendo que ela precisa ainda percorrer alguns quilômetros, ela precisa ainda percorrer vários kms, para que ela, com as experiências que vão sendo vividas, com a orientação do suporte, ela possa desenvolver as habilidades cognitivas e tenha as ferramentas necessárias para lidar com isso quando ela se tornar um carro adulto, quando ela se tornar um adulto e que vai precisar lidar com essas emoções e com os conflitos da vida. É isso que eu quero dizer, que é uma má administração do cérebro. As experiências vividas e captadas pelo cérebro, algumas delas podem ser processadas de forma tranquila, mas algumas delas, principalmente essas que gerarem uma emoção muito forte, vão ser processadas no cérebro dessa criança, subindo o nível de cortisol, fazendo o carro queimar, né? O carro ficar um pouquinho mais fervendo mesmo e não sabendo lidar. E a chance desse carro, desse cérebro infantil e imaturo, tentar resolver aquilo que está acontecendo de uma forma muito primitiva e de uma forma muito infantil é muito grande e é esperada. O que você precisa saber é que o mau comportamento, ele não é uma afronta a você, ele não é uma pirraça, ele não é uma manipulação.
Ele é uma má administração do cérebro. O que você precisa dar para o seu filho é esse suporte, essa orientação e conduzir ele. Porque nesse momento ele está fazendo o melhor que ele pode com o cérebro que ele tem.